5 ideias para construir entradas de parques no Jurassic World Evolution 2. A maioria do pessoal do YouTube que joga Evolution fez um vídeo nesse estilo, então eu decidi fazer minha própria versão. E vou mostrar para vocês 5 ideias, que na verdade são 5 conceitos, que vão permitir que vocês construam infinitas entradas. Então, não são apenas 5 designs prontos que vocês podem apenas copiar. Lógico que eu vou mostrar aqui os meus exemplos, vocês podem pausar o vídeo, tirar um print, caso queiram fazer igual. Mas não é apenas isso, são mais conceitos que eu utilizo quando vou fazer meus próprios parques. Lembrando que essas dicas é para quem gosta de construir coisas espetaculares no modo livre, não são dicas para construir entradas funcionais no modo teoria do caos ou modo desafio. E se você joga no Xbox One ou no PlayStation 4, saiba que você pode fazer todos os projetos que eu vou mostrar aqui, pois eu também jogo em console de geração passada, significa que eu jogo a versão mais limitada do jogo, que não tem mistura de eras e, obviamente, também não posso utilizar mods. Mas agora vamos começar. Ideia número 1. Entradas realistas. Todos os grandes zoológicos e parques temáticos têm uma coisa em comum: um estacionamento gigante e um local para a entrada do parque. Considerando isso, o estacionamento é o local perfeito para ser a entrada do seu parque. Ele dá um aspecto mais realista e dá a impressão que o seu zoológico está no continente e não em uma ilha. Está próximo de alguma cidade e as pessoas simplesmente podem pegar o carro e ir lá fazer uma visita. Um detalhe legal é vocês construírem a estrada bem grande e também alterarem o ambiente para deixar mais natural. Quando eu terminei de construir essa entrada aqui, eu me liguei que a estrada ficou parecendo bastante com o começo do jogo Resident Evil 7, mas foi aleatório, essa não foi a minha intenção. Neste outro exemplo que eu construí utilizando apenas os itens da era Jurassic Park, percebam que eu utilizei a decoração de banheiro para simular um quiosque que vende o ingresso do parque. Então aqui tem esses quiosques e também tem essas barreiras de concreto que marcam a entrada do zoológico. Além de estacionamentos, vocês também podem construir portos e também podem fazer aeroportos. Este aeroporto eu construí apenas com os itens da era Jurassic World e aqui vai uma observação. De todos os prédios de entradas do jogo, o que eu menos gosto é o da era Jurassic World, porque ele é simplesmente estranho. Os visitantes não chegam por meio de helicóptero, eles apenas aparecem ali. É como se tivesse um trono vindo do inferno e as pessoas aparecem aí do nada. E para dar mais sentido, eu construí esse aeroporto e coloquei esse prédio no perímetro. Então dá a impressão que esse prédio, na verdade, é a entrada e saída do aeroporto. Então faz todo sentido que os visitantes apareçam aqui. Todas essas construções que eu mostrei para vocês agora, eu fiz elas de forma criativa e totalmente livre, sem ter nenhum tipo de referência. Mas eu recomendo que vocês pesquisem imagens de estacionamentos, portos e aeroportos reais para auxiliar e servir como referência. Ideia número 2. Simplicidade maravilhosa. Certamente vocês já ouviram que às vezes menos é mais. E isso também se aplica aqui no jogo. Não é porque vai ser a entrada do seu parque que você tem que necessariamente construir alguma área urbana com um design bem complexo. Um dos estilos de entrada que eu acho mais bonito nesse jogo é simplesmente o oposto disso. É você colocar apenas o prédio do ponto de chegada e fazer um longo caminho, simples, sem formas geométricas extravagantes, apenas o caminho simples e algum item como uma cerca ou até mesmo itens de decoração que vão impedir que os dinossauros entrem em contato com as pessoas. O conceito dessa entrada é exatamente dar ênfase aos dinossauros e ao ambiente, por isso que tem que ter a área urbana reduzida, pois os visitantes vão ficar encantados com a exuberância da fauna e da flora. E nesses casos eu recomendo que vocês utilizem saurópodes ou hadrossauros, que na minha humilde opinião são os dinossauros mais magníficos desse jogo. Nesse estilo de entrada extremamente simples, vocês podem utilizar cercas, mas eu recomendo que vocês utilizem algum item de decoração para substituir as cercas. Isso porque eles são menores
e eles não causam tanta poluição visual como as cercas causam. Ideia número 3. Caos organizado. Esse conceito é simplesmente o oposto do antecessor. Consiste em colocar a entrada bem no coração do seu parque. Sabe aquela praça principal que geralmente é conectada com a parte sul, norte, leste e oeste do parque, onde tem muito movimento, muitas lojas, muitas pessoas, muitas atrações? Então, esse é um bom local para você colocar a entrada do seu parque, pois os visitantes, quando chegarem, já vão ter uma explosão de coisas acontecendo ao seu redor, o que é bem empolgante e divertido. Percebam que essa entrada ficou numa praça que vai ser a praça central do parque. Por isso tem esses caminhos que vão para o lado esquerdo, direito e para a parte de baixo e de cima do mapa. Ela é a praça central, então tem todos os tipos de lojas, todos os tipos de atrações, inclusive tem dinossauros que moram nessa praça, nessas áreas arborizadas aqui. Eu coloquei espécies pequenas para fazer um tipo de pequeno petting zoo. Para essa construção eu utilizei apenas itens da era Jurassic Park. Como eu jogo em console da geração passada, não posso fazer mistura de eras e não posso utilizar folhagens de outros mapas. Vocês que jogam em PC e consoles de nova geração podem fazer isso. E acreditem, essa construção iria ficar muito melhor se eu pudesse utilizar aquele arbusto pequeno do bioma Taiga. Mas, infelizmente, eu não posso. Ideia número 4. Recriar ou reimaginar as entradas dos parques dos filmes Jurassic World e Jurassic Park. Neste primeiro exemplo, eu reconstruí a entrada do Jurassic World versão do filme. Eu até peguei essas imagens aqui como referência, imagens do filme e da série Camp Cretaceous. Então eu construí o porto e esse ponto de chegada de forma fiel, mas depois eu fui colocando alguns detalhes a mais para ficar um pouco mais bonito, um pouco mais de decoração. Então vocês podem perceber que ficou bem fiel à versão do filme. Lá, os visitantes chegam por meio de uma embarcação, chegam aqui no porto e pegam o monotrilho. Vale destacar que aqui no jogo não tem a opção de colocar o portão do Jurassic World para o monotrilho, ele está disponível apenas para a girosfera e para o passeio jurássico. Mas, com aquele novo glitch do monotrilho que foi descoberto, se você não sabe do que eu estou falando, eu recomendo que você assista o vídeo da Evolution Square que ela mostra esse novo glitch dos monotrilhos. Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. Esse glitch permite que o monotrilho fique no nível do solo e passe até mesmo dentro das lagoas dos répteis marinhos. Isso foi descoberto pelo No Community 1380 e foi implementado pelos No LG9BZ e JC Filmes 5349. Eu utilizei esse glitch para fazer o monotrilho passar por dentro do portão de Jurassic World. Para o portão ficar abrindo, eu coloquei um passeio de girosfera funcional passando dentro do portão, só que ela passa no nível abaixo do trilho. Na maioria das vezes o portão abre quando o monotrilho está chegando perto, mas às vezes ele fica no time errado e o monotrilho atravessa o portão fechado. Mas isso é o máximo que a gente pode fazer. Eu até tentei deixar um dos carros dos guardas florestais estacionado aqui no lado do portão para ver se ele ficava aberto, mas esse tipo de portão não abre para esses carros. E neste outro exemplo eu meio que recriei / reimaginei a entrada do Jurassic Park. Apesar de simples, é impossível que a gente recrie de forma totalmente fiel a entrada do Jurassic Park, porque nós não podemos fazer cachoeiras e o heliporto é bem diferente. O heliporto do filme é apenas a área do pouso do helicóptero e não existe nenhum tipo de prédio ao redor. Já a entrada do Evolution 2 tem um heliporto e esse prédio acoplado à área de pouso. Então, se a gente observar desse ângulo aqui, vocês veem que está bem parecido com o que a gente viu no filme, O heliporto, os carros do Jurassic Park esperando os visitantes. Mas como esses carros não são funcionais para os visitantes, o que eu fiz foi construir essa pequena praça aqui bem próxima à entrada. Coloquei uma lojinha, já que os visitantes estão chegando de viagem, então às vezes precisam ir no banheiro ou comer alguma coisa. E aqui na frente eu coloquei um safari, que é o meio de transporte que vai levar os visitantes para o parque em si. Ideia número 5. Entrada dentro de um recinto. Essa entrada, apesar de simples,
é bem legal. Às vezes eu construo o parque quase todo, fica faltando apenas a entrada, e às vezes eu não quero utilizar um desses conceitos que eu já mostrei para vocês, eu coloco a entrada dentro da jaula de algum animal. Por mais que seja louco, fica bem legal também. Para exemplificar, eu estou mostrando para vocês uma entrada que eu já construí num parque bem antigo, e essa entrada ficava dentro do recinto dos Carnotauros. Percebam que o nível da entrada é mais alto, os Carnotauros ficam lá embaixo. E então aqui em cima eu coloquei essas barreiras de concreto, mas também coloquei essas rochas para dar um aspecto mais realista e não parecer que o Carnotauro está acessível a esse caminho. Vocês também podem utilizar essa ideia de acordo com o sentimento que vocês querem transmitir para os seus visitantes. Por exemplo, você quer que o visitante fique assustado porque você vai construir um parque de horror apenas com carnívoros. Então você pode colocar a entrada dentro da jaula de um carnívoro bem assustador. Da mesma forma, você pode colocar a entrada dentro de um recinto que tenha animais fofinhos e também pode colocar na jaula de animais herbívoros magníficos e impressionantes. Enfim, essas são as 5 ideias que eu mais gosto para fazer entradas no Jurassic World Evolution 2. Espero que vocês também o tenham gostado. E para mais conteúdo sobre Evolution 2, fiquem ligados no canal. Um abração e até a próxima!